Em 15 de setembro de 2016, Domingos Montagnier entrou num rio e não voltou. A atriz que estava ao lado viu o momento exato em que ele desapareceu, e as últimas palavras que ele disse antes de afundar foram ouvidas apenas por ela. O que ninguém te contou é o que estava por trás daquela morte. Quem deveria estar naquele rio para salvar ele e não estava. E o que a Globo sabia sobre aquele lugar antes de mandar o elenco nadar lá. Fique até o final, porque existe uma decisão que foi tomada semanas antes daquele dia e que ninguém respondeu até hoje. Domingos Montagnier esperou 46 anos para chegar à televisão. O caminho que ele escolheu era o mais difícil que existe no mundo artístico brasileiro. O circo, o teatro de rua, a palhaçaria, espetáculos que ninguém financia e que lotam quando as pessoas descobrem. Construiu esse caminho durante 2 décadas e quando a Globo finalmente bateu na porta, ele estava pronto. Em 2016, era o protagonista da novela das 9, o personagem mais importante da grade da emissora mais poderosa do Brasil. Tinha 3 filhos, uma esposa chamada Luciana Lima, com quem estava casado há anos, uma carreira que tinha custado uma vida inteira para construir, e 2 semanas de gravação pela frente antes de terminar o trabalho da sua vida. No setor artístico, era descrito por quem trabalhava com ele como generoso, presente, comprometido. Antônio Fagundes, Lília Cabral, Ingrid Guimarães, Cauã Raymond, todos os que foram entrevistados para a biografia, publicada depois da morte, disseram variações da mesma coisa, que Domingos era o tipo de profissional que elevava a qualidade do trabalho de quem estava ao lado, que a câmera percebia quando ele estava em cena, que havia algo nele que não se aprende, se descobre. Naquele 15 de setembro, durante o intervalo do almoço, ele entrou no Rio São Francisco, e existe algo sobre aquele rio, naquele trecho específico, naquele dia específico, que a maioria das pessoas que acompanhou a tragédia nunca soube. Vamos chegar lá. No bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, havia um menino que todo mundo chamava de Mingo. Filho de descendentes de italianos, cresceu num bairro de classe trabalhadora, onde as opções eram poucas e as expectativas eram simples: estudar, trabalhar, ter uma vida estável. Domingos Montagnier fez tudo isso. Só que no meio do caminho, descobriu o circo e nunca mais foi o mesmo. Antes de chegar lá, passou por praticamente tudo. Aos 16 anos, estava atrás do balcão do bar dos pais. Depois foi office boy, numa empresa de engenharia. Depois arquivista. Depois segundo-tenente do Exército. Formou-se em educação física e passou anos lecionando em escolas públicas e particulares de São Paulo. Chegou a jogar handebol profissional no Corinthians. Para qualquer pessoa olhando de fora, parecia um homem que tinha encontrado seu lugar. Mas por dentro havia algo que não encaixava. O primeiro contato com o mundo artístico veio quando ainda era professor. Em 1987, com 25 anos, dirigiu os próprios alunos de educação física da escola Pacaembu num espetáculo amador, chamado Adolescentes. Domingos até fez o design gráfico do material de divulgação, porque além de tudo, sabia desenhar. Era esse o tipo de pessoa que ele era. Aparecia num lugar e assumia tudo o que precisava ser feito. 2 anos depois, em 1989, pisou pela primeira vez num palco de verdade, numa peça dirigida por Miriam Muniz. E no mesmo ano, entrou no Circo Escola Picadeiro, em São Paulo, onde aprendeu trapézio com José Wilson Moura Leite e palhaçaria com um dos maiores nomes do circo brasileiro, Roger Avanzi, o lendário Piccolino. Ali começou uma transformação que levaria décadas para o Brasil inteiro entender. Domingos tinha 27 anos quando decidiu que era o circo que queria, com sua lona, sua precariedade financeira, sua exigência física brutal e sua dignidade específica que poucos de fora conseguem compreender. Tudo aquilo que a televisão e o cinema
não ofereciam. Em 1994, foi à França estudar numa das escolas de circo mais respeitadas do mundo, a Académie Fratellini, em Saint-Denis, cidade vizinha de Paris. Voltou ao Brasil com técnicas de trapézio voador que poucos artistas do país dominavam. E em 1997, ao lado de Fernando Sampaio, criou o Grupo La Mínima, uma dupla de palhaços chamados Agenor e Padoca, que ao longo de 20 anos se tornaria a referência absoluta do circo contemporâneo brasileiro. 14 espetáculos, prêmio Shell de melhor ator em 2008, mais de 130 mil espectadores pelo Brasil. Tudo isso sem televisão, sem Globo, sem horário nobre. Em 1999, aprimorou ainda mais a arte do palhaço numa oficina em Roma, com Leris Colombaione, descendente de uma das mais antigas famílias circenses da Europa, com raízes medievais. Domingos não fazia isso por obrigação, fazia porque o palhaço, para ele, era o centro de tudo. O palhaço mudou minha vida e o meu jeito de ver o mundo, disse em entrevista pouco antes de morrer. Não era marketing, era a frase de um homem que tinha construído a identidade artística inteira em torno de uma figura que o mundo insistia em subestimar. Em 2004, foi um dos 9 fundadores do Circo Zani, companhia que reunia artistas circenses oriundos de escolas, com influência do circo tradicional, combinado com teatro e dança. O Zani percorreu São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Goiás e superou a marca de 130 mil espectadores em temporadas nacionais. Era o resultado concreto de 2 décadas de um homem que decidiu, aos 27 anos, que ia construir alguma coisa que valesse, mesmo que levasse a vida inteira. A trajetória de Domingos no circo não foi só a trajetória de um artista, foi parte de um movimento maior que aconteceu no Brasil entre o fim dos anos 1980 e os anos 2000, o renascimento do circo contemporâneo no país. Até meados do século passado, o conhecimento circense era passado de pai para filho, dentro das famílias. Quando as escolas de circo surgiram nos anos 1970, esse conhecimento começou a ser transmitido de outra forma e uma nova geração de artistas surgiu. Domingos estava no centro desse movimento. O biógrafo que escreveu sua história levou 3 anos trabalhando no livro e chegou a uma conclusão direta: sem Domingos Montagne e outros artistas da geração dele, o circo contemporâneo brasileiro não teria tomado o rumo que tomou. O que Domingos Montagnier construiu nessas 2 décadas foi algo raro no mundo artístico brasileiro, uma reputação construída pelo trabalho, sem atalho e sem patrocinador poderoso. Quem o conhecia do circo e do teatro sabia exatamente quem ele era. O resto do Brasil ainda não sabia. Isso mudou em 2011. A Globo estava escalando o elenco de Cordel Encantado, uma novela de época ambientada no Nordeste, e precisava de um vilão de peso para o papel do Capitão Herculano. Domingos tinha 48 anos, nunca tinha feito novela na emissora, e mesmo assim, quando apareceu na tela, o Brasil inteiro virou para olhar. A mula que ele montava nas gravações o derrubou em cena durante uma sequência de ação, e ele se levantou do chão sem se machucar, porque 2 décadas de trapézio tinham ensinado seu corpo a cair em pé. Ganhou o prêmio de ator revelação, assinou contrato com a Globo, aos 49 anos. Nos anos seguintes, veio a série O Brado Retumbante, onde interpretou o presidente da República. Depois, Salve Jorge, Joia Rara, 7 Vidas, seu primeiro protagonismo, num papel de homem que descobre ter 7 filhos após ter sido doador de esperma. A cada trabalho, a televisão tentava encaixá-lo no molde do galã. Domingos resistia. Era desenhista, cenógrafo, palhaço, trapezista. Não era galã, nunca tinha sido galã.
E em 2016, poucos meses antes de morrer, tinha acertado com o diretor Maurício Farias seu primeiro papel cômico na Globo, num remake de Shazam, Xerife e Companhia, um programa infantil estrelado por Paulo José e Flávio Migliaccio nos anos 1970. Ele estava planejando voltar às raízes. Ia ser palhaço na televisão, finalmente. Essa é a parte da trajetória de Domingos que fica com um sabor específico quando você sabe como a história termina. O homem que passou 27 anos como palhaço, que aprendeu a cair em pé no trapézio para poder cair em cena sem se machucar, que foi a Roma treinar com descendentes de famílias de saltimbancos medievais, esse homem estava há meses de fazer seu primeiro papel cômico na maior televisão do Brasil e não fez, morreu antes. E o Brasil, que tinha acabado de descobrir o galã, nunca pôde descobrir o palhaço que sempre existiu por baixo do galã. O Brasil descobriu um galã que não queria ser galã. Recusava o título com a mesma firmeza com que tinha recusado, durante décadas, a facilidade de uma carreira convencional. Em 2016, estava no papel mais importante que uma novela da Globo poderia oferecer. Protagonista das 9, o personagem se chamava Santo dos Anjos, um sertanejo íntegro, resistente, ligado à terra e ao rio São Francisco. Uma novela escrita por Benedito Rui Barbosa, um dos maiores autores da televisão brasileira, ambientada nas margens do mesmo rio que atravessa o sertão nordestino como uma artéria. E aqui começa algo que vai ser impossível de ignorar quando você chegar ao final dessa história. Semanas antes de 15 de setembro, o personagem Santo, interpretado por Domingos, quase morreu afogado naquele mesmo rio São Francisco, dentro da trama. Foi encontrado inconsciente nas margens por índios e resgatado com vida. Na ficção, ele sobreviveu. O Brasil assistiu, se emocionou e continuou acompanhando a novela. Ninguém imaginou que aquela cena era um ensaio para o que estava prestes a acontecer na vida real. Faltavam 2 semanas para o fim das gravações. O trabalho da vida, de Domingos Montanher, estava quase terminado. E na tarde de 15 de setembro de 2016, durante o intervalo do almoço, ele e Camila Pitanga decidiram entrar no rio para se despedir das águas do São Francisco antes de voltarem para o Rio de Janeiro. O que estava naquele trecho do rio naquela tarde e o que não estava é o que ninguém te contou direito. E é exatamente o que vamos destrinchar agora. Canindé, de São Francisco, é uma cidade pequena no sertão de Sergipe, às margens do rio São Francisco, perto da usina hidrelétrica de Xingó. É uma cidade turística. As paisagens do rio naquela região são de uma beleza específica, com pedras, águas e luz que justificam qualquer câmera. Por isso, a Globo escolheu aquela região para gravar Velho Chico. E por isso o elenco estava ali há meses, convivendo com aquele rio. O elenco havia chegado a Canindé meses antes para as gravações externas. A região era árida, quente, diferente de tudo que a maioria dos atores conhecia no eixo Rio-São Paulo. O Rio São Francisco era onipresente, não apenas como cenário da novela, mas como parte do cotidiano de quem estava gravando. Os atores conheciam o rio, entravam no rio para as cenas. O personagem de Domingos tinha uma relação quase mística com aquela água na trama. E foi natural, depois de meses de convivência, que ele e Camila decidissem entrar no rio pela última vez antes de ir embora. A área onde Domingos e Camila entraram na água era conhecida localmente como a Prainha, um trecho com aparência de calmaria, que os moradores da região reconheciam como traiçoeiro. O próprio prefeito de Canindé, José Heleno da Silva, declarou após a morte: é uma área de muito risco, onde poucos banhistas se arriscam. Os pescadores e a população da região sabem disso. Essa frase do prefeito merece ser lida com cuidado. Os pescadores sabem,
A população local sabe, e a pergunta que fica é: quem do lado da Globo sabia? Porque o elenco não morava ali. Chegou para gravar, ficou por meses e ninguém os informou sobre aquele risco específico. Ou, se foram informados, a informação não chegou até Domingos e Camila naquela tarde. O que o comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe disse após a morte explica bem o mecanismo dessa armadilha. O fundo pedregoso daquele trecho muda a direção da erosão da água, criando variações circulares, áreas de rotação e correntes que não seguem um padrão definido. Na superfície, parece calma. Por baixo, o rio está em movimento constante. E quem entra sem saber disso não tem como calcular o risco. Mas aqui está o detalhe, que vai mudar a forma como você vê essa história. O trecho onde eles nadaram tinha 2 salva-vidas trabalhando regularmente. 2 profissionais cuja função era exatamente aquela: estar ali, vigiar, intervir quando alguém entrasse em apuros. Na tarde de 15 de setembro de 2016, esses 2 salva-vidas não estavam. O prefeito da cidade confirmou o motivo. Havia uma obra na orla e, durante a construção, o contrato dos 2 profissionais havia sido suspenso. A obra ainda não tinha terminado e ninguém tinha colocado uma placa de sinalização, um aviso, um cartaz dizendo que aquela água era perigosa e que não havia mais ninguém para salvar quem precisasse. Os 2 salva-vidas estavam suspensos, o local não tinha aviso nenhum. E era uma área que os próprios moradores sabiam ser de alto risco. O delegado responsável pelo caso, Antônio Francisco Filho, disse logo após a morte que não havia visto indícios de responsabilidade criminal, mas que se o Ministério Público entendesse diferente e solicitasse apuração, a polícia faria. Era uma frase que deixava a porta aberta para o que viria depois. Mas antes disso, o Brasil precisava entender o que os mergulhadores encontraram quando desceram aquele rio. Foram 4 horas de busca, 4 horas em que Camila estava na margem, tendo acabado de sair de uma água onde havia perdido o amigo, enquanto os bombeiros mergulhavam no mesmo trecho tentando encontrar o corpo. O rio, que parecia parado na superfície, tinha 17, 18 metros de profundidade naquele ponto específico. O corpo de Domingos foi localizado preso entre as pedras do fundo, a 50 metros de distância do ponto onde ele havia mergulhado. A correnteza subaquática tinha levado ele para longe antes de prendê-lo no fundo. Camila Pitanga deu uma entrevista ao Fantástico 3 dias depois, no domingo 18 de setembro. Falou com a repórter Sônia Bride na própria casa, rodeada de família. O que ela descreveu naquela entrevista é um dos relatos mais perturbadores que existem sobre aquela tarde. Ela conta que o plano original era nadar com Gabriel Leone e Lucy Alves, mas os 2 acabaram não podendo ir. Ela e Domingos foram os únicos. Decidiram ir à prainha quase por acaso. Estavam indo para outro lugar, mudaram de ideia, acharam que seria mais simples. Domingos subiu nas pedras, olhou para a água e disse: "Cá, aqui está lindo, aqui está ótimo, vamos mergulhar aqui." E mergulhou de cabeça. Camila foi mais devagar e percebeu, quando já estava dentro da água, algo que do lado de fora era impossível de ver. Uma correnteza, suave, quase imperceptível na superfície, mas constante. Os 2 nadavam e não avançavam. O rio estava puxando, não com violência, mas com uma persistência que os foi consumindo. "A gente nadava, nadava, nadava e não chegava", disse Camila. Ela conseguiu se agarrar a uma pedra. Domingos não conseguiu. Eu notei que ele não nadava e estava assustado. Ela foi até ele, tentou ajudá-lo, pediu que ele boiasse para se acalmar. E então ele disse as únicas palavras que pronunciou naquele momento: "Cá, eu não tô conseguindo." Camila gritou por socorro. Não havia ninguém por perto. Domingos submergiu pela primeira vez. Voltou. Submergiu pela segunda vez
não voltou mais. Camila descreveu algo que ficou registrado como um dos momentos mais perturbadores do depoimento. Ela disse que o comportamento de Domingos na água era estranho, que ao invés de mover os braços para nadar, ele parecia paralisado, que ficava parado no lugar, olhando para ela, enquanto ela gritava por socorro. A hipótese que ela levanta é que havia algo prendendo a perna dele por baixo da água, uma pedra, uma corrente subaquática, alguma coisa que impedia que ele se movesse. Se isso for verdade, explica por que um homem que sabia nadar afundou sem conseguir se salvar. Explica a palavra atípico no laudo do INML. O que Camila descreveu a seguir é o trecho que ficou na memória de quem viu aquela entrevista. Ela disse que, em nenhum momento, Domingos a assegurou que, mesmo afundando, mesmo com a correnteza consumindo as forças dele, ele nunca colocou a própria sobrevivência acima da dela. Não agarrou, não prendeu, deixou que ela chegasse à pedra. Ele me salvou. Ele sabia o que estava acontecendo e me deu a oportunidade de viver. Então, veio a frase que não sai. Eu vi o último olhar dele. Ele estava cheio de tristeza. Ele não queria ir. Ele queria ficar. Camila acredita que havia algo prendendo Domingos por baixo da água. Uma corrente subaquática, uma pedra, alguma coisa que ela não conseguia ver. Isso explicaria por que ele parecia paralisado, por que não movia os braços para nadar, por que afundou sem conseguir resistir. O laudo do IML confirma a causa da morte como asfixia mecânica por afogamento e classifica o afogamento como atípico, corpo encontrado 18 metros abaixo da superfície, preso entre as pedras do fundo do rio, a 50 metros de distância, de onde ele havia mergulhado. 4 horas de busca. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sergipe vasculhando aquelas pedras, naquela profundidade, num trecho de rio que os próprios moradores sabiam ser perigoso e que naquela tarde não tinha nenhum aviso dizendo que era proibido entrar. A Polícia Civil de Sergipe instaurou inquérito. Ouviu 15 pessoas, incluindo Camila Pitanga. E quando o inquérito foi concluído, em novembro de 2016, a vistoria feita no local confirmou o que o prefeito já tinha dito: a ausência de sinalização, a ausência de salva-vidas, irregularidades documentadas. Mas ninguém foi indiciado. Ninguém foi indiciado. Em um local com irregularidades documentadas, onde os profissionais de segurança tinham o contrato suspenso, onde não havia placa de aviso, onde os próprios moradores sabiam do risco, ninguém respondeu criminalmente pela morte de Domingos Montanher. Essa foi a conclusão da polícia. E essa conclusão não ficou sem contestação. O velório aconteceu em São Paulo, no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, o bairro onde Mingo tinha crescido, onde tudo tinha começado. Fechado para a família e amigos, a pedido da viúva. A imprensa ficou do lado de fora. O sepultamento foi no cemitério da Quarta Parada, no jazigo da família. E 2 semanas depois, numa sexta-feira à noite, o Brasil assistiu ao casamento de Santo dos Anjos, com chuva dentro da igreja, câmera subjetiva e a última cena que Benedito Rui Barbosa conseguiu construir para um personagem cujo ator havia ido embora antes do fim. A polícia havia dito que não havia crime, mas o Ministério Público de Sergipe discordou. Em novembro de 2016, 2 meses após a morte de Domingos Montanher, o promotor Emerson Oliveira Andrade assinou uma denúncia contra o secretário de Turismo de Canindé de São Francisco, José Dimas dos Santos Roque. A acusação era de homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar, mas em que a negligência de alguém resulta na morte de outra pessoa. O promotor entendia que a omissão do município em não manter sinalização adequada no local e em suspender o contrato dos salva-vidas durante a obra sem colocar nenhum aviso de substituição
configurava exatamente isso, uma conduta negligente que contribuiu para a morte do ator. O processo foi encaminhado ao juiz da comarca de Canindé de São Francisco, e o juiz rejeitou a denúncia. O MP recorreu e insistiu. O promotor não aceitou o arquivamento e levou o recurso adiante. Em março de 2017, 6 meses após a morte de Domingos, o caso ainda estava aberto. O juiz havia expedido ofício, intimando o ex-secretário a apresentar suas contrarrazões por meio de advogado. O processo seguia. O Brasil, na maior parte, já tinha passado para outra coisa. E aqui está o que ninguém acompanhou até o fim. O processo contra o secretário de Turismo de Canindé de São Francisco tramitou durante anos num fórum no interior de Sergipe, sem cobertura da imprensa nacional, sem atualizações nos grandes portais. O Brasil soube da morte, soube do inquérito e soube da denúncia, e depois parou de olhar. O que aconteceu com esse processo depois de 2017 é uma informação que não chegou ao público de forma clara e que deveria ter chegado. O que aconteceu com o circo que Domingos ajudou a construir é parte dessa história que o Brasil também pouco conhece. O Grupo La Mínima, fundado em 1997, tinha planejado chegar aos 20 anos de existência em 2017 com uma grande celebração. Haviam montado uma exposição La Mínima 20 anos, com 90 fotos, objetos e figurinos que revisitavam os 14 espetáculos da dupla Agenor e Padoca. A exposição foi montada, foi exibida, mas Fernando Sampaio, o Padoca, estava em luto. O Agenor não existia mais. E o parceiro de 20 anos de circo, de rua, de palco, de criação, tinha ido embora num rio, no sertão sergipano. Domingos tinha dito algo certa vez sobre o que queria para o La Mínima, que o grupo pudesse chegar aos 20, 25, 30, 50 anos, oferecendo ao público o melhor da arte circense, fazendo rir e se emocionar a cada nova montagem. Ele não chegou a ver os 20, mas a exposição aconteceu mesmo assim. Fernando Sampaio levou adiante o que podia levar. O que sabemos com certeza é o seguinte: um homem morreu num trecho de rio turístico, administrado pela prefeitura, sem sinalização e sem o profissional de segurança que deveria estar ali. O Ministério Público entendeu que havia responsabilidade criminal. O juiz discordou. O MP recorreu. E a história saiu do noticiário antes de ter uma resposta definitiva que o Brasil pudesse conhecer. O promotor que assinou a denúncia apontou especificamente a retirada das placas que informavam que aquela área não era adequada para banho e oferecia riscos de redemoinhos e correnteza. Havia placas, elas tinham sido retiradas durante a obra. E quando Domingos e Camila entraram na água naquela tarde, não havia mais nenhum aviso dizendo que aquele trecho específico era proibido. Nenhuma placa, nenhum profissional, nenhuma barreira. Isso importa, porque o que está em jogo aqui não é só a morte de Domingos Montanher. É a pergunta que fica quando uma pessoa morre por conta de uma falha que poderia ter sido evitada, e quando a resposta da justiça é lenta o suficiente para que o país perca o interesse antes de ouvir o veredito. A viúva de Domingos, Luciana Lima, pediu que o velório e o sepultamento fossem reservados apenas à família e amigos próximos, sem cobertura aberta à imprensa, sem câmeras. O velório aconteceu no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, o bairro onde Mingo tinha crescido, onde tinha aprendido que o mundo era maior do que o bar dos pais. O sepultamento foi no cemitério da Quarta Parada, no jazigo da família, no dia 17 de setembro de 2016, por volta do meio-dia. 2 semanas depois, a novela que ele não terminou de gravar chegou ao fim. E o Brasil inteiro assistiu ao casamento de Santo dos Anjos como se ele estivesse vivo. Mas voltemos àquela noite de 15 de setembro de 2016.
porque enquanto o corpo de Domingos ainda estava sendo procurado no fundo do rio, a Globo estava exibindo um episódio de Velho Chico que ninguém havia planejado que fosse ao ar naquele dia. O capítulo tinha sido gravado semanas antes, e o que passava na tela naquela noite era perturbador, de uma forma que nenhum roteirista teria coragem de escrever propositalmente. O episódio abriu com uma tomada aérea do Rio São Francisco. Depois surgiu o Gaiola Encantado, a embarcação fantasma que na trama carregava as almas dos mortos pelo rio. Em seguida, a matriarca centenária da família Sá Ribeiro jogou-se nas águas do mesmo rio e quase se afogou. Foi salva pelo bisneto. Santo não apareceu no episódio. No final, os créditos rolaram em silêncio total, sem música, sem texto, só o nome do ator na tela. O episódio bateu o maior índice de audiência da novela desde a estreia, 35,2 pontos na Grande São Paulo. O Brasil estava assistindo, e o que assistia era uma embarcação de fantasmas num rio, uma mulher quase se afogando e os créditos rolando em silêncio, enquanto lá fora os mergulhadores ainda procuravam o corpo de Domingos Montanher a 18 metros de profundidade. A Globo precisava decidir o que fazer com os episódios restantes. A novela terminava no dia 30 de setembro. Faltavam 2 semanas. Havia cenas gravadas, mas o protagonista estava morto. Benedito Rui Barbosa, o autor, disse à época que estava em choque. Não há como remediar. O coração é que vai falar na hora de escrever. A solução encontrada foi ao mesmo tempo técnica e poética. A câmera subjetiva. Os capítulos finais passaram a ser filmados do ponto de vista do personagem Santo, como se o espectador estivesse vendo o mundo pelos olhos dele. Os outros personagens falavam diretamente para a câmera. Santo estava ali, sem estar. No final da novela, Santo dos Anjos se casou com Teresa. A personagem de Camila Pitanga se casou com a personagem de Domingos Montanher. Chuva dentro da igreja. Os 2 personagens unidos para sempre. Um deles filmado pela câmera subjetiva, o outro interpretado pela atriz que havia visto o ator desaparecer nas águas 2 meses antes. Camila Pitanga ficou afastada das gravações por semanas após a morte. Quando voltou, carregava algo que qualquer pessoa que a viu em entrevistas naquele período conseguia perceber: o peso de ter estado ali, de ter sido a única testemunha daquele momento. A família de Domingos foi generosa com ela. A recebeu, a acolheu, entendeu que ela também não saía daquele rio. Luciana Lima, viúva de Domingos, e Camila tornaram-se amigas próximas depois da tragédia. Em 2022, o jornalista Oswaldo Carvalho lançou a biografia oficial de Domingos Montanher. O espetáculo não para, pela editora Máquina de Livros. Levou 3 anos trabalhando no livro. Entrevistou atores, diretores, colegas de circo, amigos, a família. O resultado tem mais de 350 páginas, mais de 150 fotos, muitas inéditas, cedidas pela viúva e pelo irmão Francisco Montanher. Luiz Gustavo, o veterano ator que seria um dos entrevistados, escreveu um texto especialmente para o livro antes de morrer, em setembro de 2022. Era um dos últimos tributos que ele deixou antes de ir embora. O título da biografia não é por acaso. O espetáculo não para era uma frase que Domingos usava, a crença de que o trabalho artístico continua independentemente do que acontece na vida pessoal e que a obra sobrevive ao artista. Domingos morreu dentro de uma novela que ainda estava no ar. Morreu com um papel cômico planejado para depois com um grupo de circo que celebraria 20 anos no ano seguinte, com uma carreira que estava no pico aos 54 anos. O espetáculo não parou com ele, mas a pessoa que levava o espetáculo parou. E esse buraco específico,
O que desaparece quando um artista vai antes do que devia é o que a frase do título tenta nomear sem conseguir completamente. A Globo, por sua parte, não fez declarações públicas sobre responsabilidade no caso das condições de segurança do local. O processo judicial correu separadamente na Justiça Estadual de Sergipe, sem envolvimento formal da emissora. Havia uma questão de responsabilidade do município enquanto administrador do espaço público, e foi por isso que a denúncia do MP foi contra o secretário municipal de turismo e não contra a produtora ou a emissora. O argumento jurídico era que cabia à prefeitura garantir a segurança daquela área turística, independentemente de quem estivesse usando o espaço naquele dia. Mas existe uma pergunta que esse argumento jurídico não responde. Quando uma produtora de televisão leva um elenco para gravar durante meses num rio que tem reputação local de ser perigoso, existe alguma responsabilidade de verificar as condições de segurança desse ambiente? Existe alguma responsabilidade de informar os atores sobre os riscos do local onde estão trabalhando? O processo judicial não tocou nessas perguntas. E o Brasil, que por algumas semanas em setembro de 2016 ficou completamente parado por causa dessa morte, nunca pressionou por respostas. Há uma última coincidência nessa história que merece ser dita. A última cena, planejada para Domingos Montagnier, em Velho Chico, a cena que ele nunca chegou a gravar, era Santo contemplando as águas do Rio São Francisco durante um pôr do sol, ao lado da família. O homem que morreu naquele rio teria terminado a novela olhando para ele. Essa cena nunca existiu, ficou só no roteiro, naquela folha de papel escrita por um autor que naquele momento ainda não sabia que estava descrevendo algo que o ator nunca poderia fazer. O que existe é o que a Globo construiu no lugar daquela cena. Existe a câmera subjetiva, existe o casamento de Santo com Teresa, filmado do ponto de vista de um personagem que não estava mais ali. Existe Camila Pitanga olhando diretamente para a câmera, que na trama era o olhar de Santo, e na vida real era o olhar de uma atriz que havia visto o ator desaparecer nas águas 2 semanas antes. Existe uma chuva dentro da igreja no dia do casamento que ninguém planejou, que aconteceu porque aconteceu e que o Brasil interpretou como queria interpretar. E existe a última imagem que a Globo divulgou como sendo o último registro de Domingos nos bastidores da novela em Sergipe naquele dia. Ele entre Camila Pitanga e Gabriel Leone, sorrindo para uma câmera de bastidores. A foto foi tirada horas antes de ele entrar no rio. Era o último dia em que estava vivo. E a foto existe, circula, e quem olha para ela sabe exatamente o que vai acontecer em seguida. E não consegue deixar de olhar assim mesmo. Quando você junta tudo que está nessa história, a morte de Domingos Montagnier deixa de ser apenas uma tragédia e se torna outra coisa. Uma pergunta que o Brasil fez brevemente em setembro de 2016 e depois esqueceu, porque a novela terminou, o luto coletivo passou e a vida seguiu em frente com a velocidade que ela tem. A pergunta é esta: quando alguém morre por conta de uma falha que era evitável, quem é responsável? Não é uma pergunta com resposta simples. O processo judicial que tentou responder a ela, o processo contra o secretário de turismo de Canindé de São Francisco, tramitou em silêncio num fórum no interior de Sergipe durante anos, enquanto o Brasil estava ocupado com outras coisas. A polícia havia dito que não havia crime. O Ministério Público discordou. O juiz rejeitou a denúncia. O MP recorreu. E em algum ponto dessa sequência, o noticiário parou de acompanhar. Esse padrão não é exclusivo do caso de Domingos Montagnier. É o padrão de praticamente toda a tragédia que move o Brasil
por algumas semanas. O acidente aéreo, o desastre em show, o afogamento na prainha turística. O país para, chora, exige respostas. E depois, os processos judiciais seguem o ritmo da justiça brasileira, que é lento. E o noticiário segue o ritmo do interesse público, que é mais lento ainda quando a história não tem mais imagem nova para mostrar. O que é documentado e incontestável é o seguinte: havia 2 salva-vidas trabalhando naquele trecho do Rio São Francisco. O contrato deles foi suspenso durante uma obra na orla. As placas que informavam os riscos de correnteza e redemoinhos foram retiradas durante a mesma obra. Domingos Montagnier entrou naquela água num dia em que não havia sinalização, não havia profissional de segurança e o ambiente que deveria ser gerenciado pela prefeitura estava sem nenhuma proteção para quem entrasse. Isso não é especulação. É o que o próprio prefeito confirmou. É o que a vistoria policial confirmou. É o que o promotor colocou na denúncia. E Domingos não era um turista descuidado. Era um ator que estava ali trabalhando para a maior emissora do Brasil, que havia convivido com aquele rio por meses durante as gravações, que entrou na água num local que parecia seguro e que, do ponto de vista visual, na superfície, não tinha nada que indicasse perigo. A correnteza era suave, a água parecia parada. Camila Pitanga disse isso com todas as palavras. A gente já mergulhou num lugar que tinha profundidade, mas o olhar para qualquer pessoa é de tudo parado. Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entrasse naquela água naquele dia estaria sujeita ao mesmo risco. Domingos foi quem pagou. Existe algo nessa história que vai além da questão jurídica e que é, talvez, o que fica de forma mais persistente. Domingos Montagnier passou 27 anos construindo uma carreira artística fora dos holofotes, no circo, no teatro de rua, na palhaçaria, em espetáculos que não tinham câmera de televisão, nem orçamento de Globo. Chegou à televisão aos 46 anos, ganhou o prêmio de ator revelação no primeiro trabalho grande da emissora, assinou contrato, passou por novelas e chegou ao protagonista das 9. Chegou ao topo de uma forma que contrariava todas as regras do que o mercado televisivo brasileiro costuma valorizar. Tarde demais, pelo caminho errado, sem os atalhos que a maioria usa. E morreu 2 semanas antes de terminar o trabalho da sua vida. Essa é a parte da história de Domingos Montagnier que não tem resposta satisfatória. Não é sobre culpa, sobre processo, sobre sinalização ou sobre contrato de salva-vidas. É sobre o fato bruto de que existe um ponto de virada em cada trajetória. O momento em que tudo o que foi construído chega ao lugar onde deveria chegar. Domingos chegou a esse ponto. Estava ali, há 2 semanas do fim. E o rio estava lá também, silencioso na superfície, em movimento constante por baixo. A última foto que existe dele, nos bastidores de Velho Chico, foi tirada horas antes de entrar na água. Está entre Camila Pitanga e Gabriel Leone, sorrindo. Quem olha sabe o que vai acontecer depois. E olha assim mesmo, porque é impossível não olhar para uma imagem de alguém que está prestes a morrer, sem tentar encontrar ali algum sinal de que ele sabia, de que havia algo diferente no rosto, de que o momento guardava algum peso que o sujeito não conseguia deixar de carregar. A foto não mostra nada disso. Mostra um homem sorrindo, no final de mais um dia de trabalho. Normal, comum, como todos os outros dias que vieram antes daquele. O espetáculo não para. Era o que Domingos acreditava, e de uma certa forma, pela via tortuosa e dolorosa que esse tipo de legado costuma percorrer, ele tinha razão. O Circo Zani continuou. O grupo La Mínima teve sua exposição de 20 anos. A biografia foi escrita e lançada em 2022, 6 anos depois da morte. O Luiz Gustavo escreveu um texto para o livro Antes de Morrer no mesmo ano. A novela terminou com o casamento de Santo dos Anjos,
E o Rio São Francisco continua ali passando por Canindé de São Francisco, naquele trecho específico perto da usina de Xingó, onde a superfície parece parada e o fundo está sempre em movimento. O que mudou naquele trecho depois do setembro de 2016 não chegou a ser documentado publicamente de forma clara. Se as placas voltaram, se os salva-vidas foram recontratados quando a obra terminou, se o município fez alguma alteração na sinalização daquele trecho específico, essas informações não circularam com a mesma intensidade que a notícia da morte. O Brasil soube que alguém morreu. Não ficou sabendo o que foi feito depois para que ninguém mais morresse no mesmo lugar. Se você chegou até aqui, você sabe coisas sobre Domingos Montanher que a maioria das pessoas que chorou pela morte dele em 2016 não sabe. Os salva-vidas que não estavam, as placas que tinham sido retiradas, o processo que o MP abriu e que o Brasil deixou correr sem acompanhar. A câmera subjetiva que a Globo usou para manter um personagem vivo depois que o ator morreu. A última cena, que estava no roteiro e que nunca foi gravada. Tudo isso existia e foi ficando embaixo da superfície enquanto o Brasil seguia em frente. Essas coisas importam, porque a morte de uma pessoa não termina quando o velório acaba. Termina quando as perguntas que ela deixou recebem alguma resposta, ou quando ficamos confortáveis demais para continuar fazendo as perguntas. Domingos Montanher merecia mais do que o Brasil ofereceu depois de setembro de 2016. Merecia que o processo judicial tivesse sido acompanhado até o fim, que as perguntas sobre segurança no local de trabalho tivessem sido feitas com mais força e com mais persistência, que a história de alguém que esperou 46 anos para chegar ao topo e morreu 2 semanas antes de terminar o trabalho de uma vida tivesse sido contada inteira, com tudo o que estava embaixo da superfície, não só com o que aparecia na superfície calma do rio. O Brasil é bom em fazer luto coletivo, é bom em parar, chorar junto, declarar que aquela perda foi injusta e que a pessoa merecia mais. O que o Brasil costuma fazer menos bem é acompanhar o que vem depois do luto. O processo, a investigação, a pergunta que continua viva quando a câmera já foi embora. Com Domingos Montanher, o luto foi real e foi intenso. As 2 semanas que se seguiram à morte foram de comoção genuína. E depois a Globo terminou a novela com a câmera subjetiva e o casamento de Santo dos Anjos, e o Brasil seguiu em frente. O que ficou no fundo do Rio São Francisco, junto com o corpo de Domingos Montanher, e que os mergulhadores não conseguiram trazer de volta, são as respostas para as perguntas que a história dele deixou. Quem deveria ter estado ali para salvar ele? Por que não estava? O que foi feito depois para que isso não aconteça de novo? E por que o Brasil deixou essas perguntas afundarem junto com tudo o mais? Essas são as perguntas que esse vídeo tenta fazer. Não tem todas as respostas, porque algumas dessas respostas nunca chegaram. Ficaram perdidas num processo judicial que tramitou longe dos olhos do país. Mas fazer as perguntas já é alguma coisa. Já é mais do que o silêncio que tomou conta depois que o noticiário passou para outra coisa e o Brasil se convenceu de que a história estava encerrada. A história de uma morte não encerra quando o velório termina. Encerra quando as perguntas que ela deixou recebem alguma resposta, ou quando ficamos confortáveis demais com o silêncio. E no caso de Domingos Montanher, o Brasil ficou confortável demais muito cedo. A novela terminou, o luto passou, e as perguntas sobre salva-vidas, sobre placas de sinalização, sobre o processo do MP e sobre o que foi feito naquele rio depois de setembro de 2016, ficaram afundadas no mesmo lugar onde ficou o corpo do ator, longe da superfície, longe dos olhos, esquecidas na profundidade de um rio que parecia parado
mas nunca estava. Domingos Montagnier. Tatuapé, 26 de fevereiro de 1962. Canindé de São Francisco, 15 de setembro de 2016. Palhaço, trapezista, ator, pai de 3 filhos, o único homem no Brasil que conseguiu chegar ao protagonista da novela das 9, depois de 2 décadas de circo de rua, e que morreu antes de terminar. E que, mesmo no último momento naquele rio, preferiu segurar o peso sozinho a puxar alguém junto com ele para o fundo. Essa é a frase que resume tudo o que foi Domingos Montagnier em vida. Essa é a frase que Camila Pitanga disse no Fantástico 3 dias depois, com a voz quebrando, olhando para a câmera com a mesma clareza e firmeza com que Domingos a olhou antes de afundar. Ele me salvou, e não havia mais nada a acrescentar. Existe um detalhe nessa história que vai além da questão jurídica e que é, talvez, o que fica de forma mais persistente. Domingos Montagnier passou 27 anos construindo uma carreira artística fora dos holofotes. Chegou à televisão aos 46 anos com um corpo treinado no trapézio, com uma comicidade afinada no circo, com uma presença de palco construída em dezenas de festivais e temporadas que o Brasil nunca assistiu. Quando apareceu na tela, em 2011, o Brasil ficou sem saber por que aquele homem de quase 50 anos parecia mais vivo do que qualquer coisa que a emissora tinha exibido nos últimos anos. A resposta era simples: porque ele era. Porque havia décadas de trabalho real por trás de cada gesto. E então veio o velho Chico. E o personagem Santo dos Anjos, um homem ligado à terra, ao rio, às raízes do sertão nordestino, parecia feito para Domingos Montagnier, de uma forma que boa parte dos papéis que ele fizera antes não era. O próprio Domingos disse em entrevistas que se identificava profundamente com o santo, que havia algo naquele personagem que ressoava com o que ele acreditava sobre o mundo. Não é difícil imaginar por quê. Santo era um homem que havia chegado onde chegou pelo trabalho, pela persistência, pela recusa de abrir mão do que acreditava. A descrição servia para os dois. E então, a novela estava quase terminando. Faltavam 2 semanas. Domingos e Camila foram se despedir do rio. E o rio não deixou ele ir. O que aconteceu naquela tarde no Rio São Francisco, em Canindé de São Francisco, é a convergência de uma série de falhas que sozinhas pareceriam menores. A obra na orla, que qualquer prefeitura tem o direito de fazer. A suspensão do contrato dos salva-vidas durante a obra, que é uma decisão administrativa que pode fazer sentido em contexto, mas que, nesse contexto específico, criou um vácuo de segurança. A ausência de placas de sinalização que deveriam ter sido colocadas exatamente para compensar a ausência dos profissionais. A aparência enganosa daquele trecho do rio, que o comandante dos bombeiros explicou com precisão: fundo pedregoso, correntes subaquáticas não definidas, superfície que parece calma, e 2 atores que haviam passado meses naquela região, que conheciam o rio como cenário, que não tinham sido informados sobre aquele risco específico. Cada uma dessas falhas, sozinha, não mata. Juntas, naquele dia, naquela tarde, com aquelas circunstâncias, mataram. E isso é o que torna a morte de Domingos Montagnier diferente de uma tragédia simples. Uma tragédia simples acontece apesar de tudo que foi feito para evitá-la. O que aconteceu no Rio São Francisco aconteceu porque algumas coisas que deveriam ter sido feitas não foram. E nenhuma autoridade foi responsabilizada de forma conclusiva por isso. O espetáculo não para. Era o que Domingos acreditava. E de uma certa forma, pela via tortuosa e dolorosa que esse tipo de legado costuma percorrer, ele tinha razão. O Circusane continuou. O Grupo La Mínima teve sua exposição de 20 anos. A biografia foi escrita e lançada em 2022.
A novela terminou com o casamento de Santo dos Anjos e o Rio São Francisco continua ali, passando por Canindé de São Francisco, naquele trecho específico perto da usina de Xingó, onde a superfície parece parada e o fundo está sempre em movimento. O que mudou naquele trecho depois de setembro de 2016 não chegou a ser documentado publicamente de forma clara. Se as placas voltaram, se os salva-vidas foram recontratados quando a obra terminou, se o município fez alguma alteração na sinalização daquele trecho específico, essas informações não circularam com a mesma intensidade que a notícia da morte. O Brasil soube que alguém morreu. Não ficou sabendo o que foi feito depois para que ninguém mais morresse no mesmo lugar. Se você chegou até aqui, você sabe coisas sobre Domingos Montanher que a maioria das pessoas que chorou pela morte dele em 2016 não sabe. Os salva-vidas que não estavam, as placas retiradas, o processo do MP, que o Brasil deixou correr sem acompanhar, a câmera subjetiva, a última cena que ficou só no roteiro. Tudo isso existia por baixo da história que o Brasil conhecia e foi afundando junto com tudo o mais. Essas coisas importam, porque a morte de uma pessoa não termina quando o velório acaba. Termina quando as perguntas que ela deixou recebem alguma resposta, ou quando ficamos confortáveis demais para continuar fazendo as perguntas. A história de Domingos Montanher é uma dessas histórias que não encerrou com a novela, nem com a biografia. Encerra, se é que encerra, quando alguém finalmente puder dizer com clareza o que foi feito naquele rio depois de setembro de 2016 e o que foi feito para garantir que outro ator, outro turista, outro pescador não entre naquela mesma água e encontre o mesmo fundo. Se inscreva no canal. Toda semana a gente conta uma história que o Brasil conhece pela superfície e que, quando você vai fundo, revela algo que ninguém se deu ao trabalho de procurar. Histórias como a de Domingos Montanher, que o Brasil chorou em setembro de 2016 e depois deixou sedimentar no fundo de um rio, esperando que alguém voltasse a perguntar o que estava lá embaixo. A superfície do Rio São Francisco parecia parada naquele dia. A história de Domingos Montanher também pareceu encerrada quando a novela terminou e o noticiário passou para outra coisa. As duas coisas enganavam. O rio nunca estava parado. A história nunca estava encerrada. E a pergunta sobre quem deveria ter salvado Domingos Montanher e por que não salvou continua esperando resposta. Esse alguém que volta para perguntar somos a gente. E essas histórias são o que a gente conta toda semana aqui.